Irmãos, boa noite para todos. Hoje você que nos assiste pela internet, quero registrar a presença aqui do nosso presbítero, Sandro, está com a família, a Kelly ali, muito bom tê-los aqui. Deus abençoe vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 1, na verdade, capítulo 13, um finalzinho do capítulo 13, iniciozinho do capítulo 14, mas Êxodo 14. O texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será porque não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos do Egito: Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15, disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Agora, verso 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora vamos retroceder, capítulo 13, verso 21 e 22, o texto diz assim: O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quero convidar você, mais uma vez, você que está em casa também, nós vamos ter mais esse momento de oração. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga a nós fé, esperança, consolo, fortalecimento da alma, confiança no Senhor e nas promessas do Senhor também, nessa nossa caminhada aqui. Que o Senhor tome nossas vidas nas Tuas mãos, nos dê graça para ouvirmos, e me dê graça para falar também. Que o Senhor esteja conosco e tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas,
te clamamos e pedimos a intervenção do Senhor. Abençoe cada vida que está aqui, abençoe os nossos queridos visitantes também, abençoe aqueles que nos escutam pela internet, o Senhor esteja com as suas famílias representadas por eles também. Em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador, perdão dos nossos pecados. Amém. Você já sentiu medo? Você já sentiu medo? Medo em relação à sua vida pessoal, medo em relação à sua família, medo em relação ao futuro, medo em relação àquilo que está acontecendo com você hoje, no aqui e no agora. Um medo que de repente vem de coisas externas, mas um medo pior que vem de coisas internas, que ninguém sabe, que ninguém percebe, que ninguém tange, que não é aos olhos vistos. Você já sentiu esse tipo de terror? Um medo irracional, um pânico e um medo paralisante, ou que de repente não paralisou você, mas que te levou também a atitudes extremas, que existem medos assim que nos fazem parar, não é verdade? Ficamos atônitos, ficamos rígidos, ficamos sem movimento, sem saber o que fazer. Mas existem pânicos e medos assim que nos fazem agir de forma extrema e impensada também. Onde nós somos tomados pelas emoções. Já aconteceu isso com você? Tomado pelas emoções, que é chamado assim do sequestro da amígdala. Não sei se você já ouviu falar a respeito disso. Ela rouba a informação antes dessa informação chegar à parte racional do cérebro, que é o córtex frontal. Olha só, a amígdala é uma região que controla o instinto do medo. Ela tem 2,5 centímetros. Ela tem um formato de uma amêndoa. Ela é bem pequena. E quando enfrentamos, então, uma situação perigosa, uma situação de crise, a amígdala, ela dispara um alarme. Aciona uma cadeia de eventos no nosso corpo. Por exemplo, o coquetel de hormônios percorre o corpo. As pupilas se dilatam. A pessoa se torna viva. O coração, ele dispara. O sangue vai para as pernas. Por isso que você tem, por exemplo, arrepios quando você está com medo. Porque o sangue vai para as pernas. Então, na sua pele, ela fica fria, porque o sangue não está ali mais, como estava antes. O que acontece também é que há um frio na barriga. Já sentiu assim? Frio na barriga. Estou com frio na barriga. É porque o fluxo de sangue saiu da barriga e foi para as pernas. Saiu do estômago e foi para as pernas. Foi o que aconteceu com o povo de Deus ali. Eles se viram encurralados por Faraó e seu exército. Foram tomados de terror, tomados de medo, de desespero. Eles foram sequestrados pelas emoções. Eles não lembraram do grande livramento que Deus havia dado a eles no Egito. Não lembraram das 10 pragas. Não lembraram que Faraó foi derrotado. Não lembraram que todos os deuses do Egito fizeram e se tornaram nada perante o Deus eterno. Não pensavam mais, só sentiam medo e terror. Eles se viram presos entre o mar, o exército do egípcio. Era uma montanha de um lado, montanha de outro. Literalmente, meus irmãos, eles se viram no beco sem saída. Isso significa piairode, significa beco sem saída. Não haveria escapatória para eles, eles estavam perdidos. Então, olha só, tomados pelas emoções, sequestrados por elas, eles ficaram, então, numa esquizofrenia de fé. Diz o texto que eles clamaram a Deus. E, ao mesmo tempo, eles reclamaram e murmuravam contra Moisés. Eles se tornaram bipolares na sua fé. Já ficou assim? Uma hora você clama a Deus e numa hora você reclama.
Para a gente poder entender o texto, essa narrativa aqui, nós temos que entender alguns contextos em relação para nós podermos retirar dos textos lições para nós, para as nossas vidas. Precisamos ver alguns contextos. O primeiro deles é o contexto histórico. Você lembra disso? O povo ele foi escravizado por 430 anos. Um povo sofrido, debaixo da chibata do Egito. Eles foram objetizados, eles eram escravos, sem sonhos, sem esperança, eram menos do que nada. Eles não tinham esperança nenhuma mais. Era um povo que estava sob escravidão, um povo que não enxergava mais nada. Numa pirâmide social, por exemplo, eles estavam abaixo do de baixo. Eles eram mais do que nada, ou melhor, menos do que nada. Além de eles serem escravizados, também era um povo idólatra. Um povo que tinha perdido o referencial de Deus na vida deles. Foram escravizados durante 430 anos. Segundo lugar, para nós podermos entender o texto, segundo contexto, é o contexto da aliança de Deus com Abraão. Os irmãos se lembram disso. Deus chega e se revela a Abraão, onde retoma a aliança de Deus com o seu povo, e diz para Abraão assim: você vai ser o pai de uma grande nação. Eu vou multiplicar você. Vocês vão ser grandes e numerosos como as estrelas dos céus. Mas antes disso acontecer, o povo que vai surgir de você vai ser escravizado durante 430 anos. Vão se tornar escravos, porque a medida do pecado do povo de Canaã não chegou ainda, e vai chegar uma hora que a medida, o copo vai estar cheio, aí eu vou libertar o meu povo. E vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus havia prometido isso para Abraão. Terceiro contexto, linkado a esse contexto da aliança, é o contexto teológico da doutrina da providência. Meus irmãos, o homem pós-moderno, o homem da nossa era, ele diz assim: há alguém aí que possa e que queira me ajudar? Ele olha para os céus e ele questiona se Deus existe. Além dele questionar se Deus existe, ele diz assim: há alguém aí que possa? Será que esse Deus, se existe mesmo, será que ele tem poder de verdade? Será que esse Deus, se ele existe, ele ouve as orações, ele responde às orações? Mas além disso, o homem pós-moderno, ele diz assim: há alguém aí que possa e que queira me ajudar? Ele existe, será? Ele tem poder, será? Mas será também que ele deseja ajudar? Se ele se importa? E a resposta bíblica é: Deus existe sim, na providência dele. Deus é o criador de toda a realidade, redundantemente falando, criada. Tudo que vemos, tudo que percebemos, foi Deus que criou. Ele tem todo o poder. Além dele ter todo o poder, Deus rege a história. A providência significa aquele que vê de antemão, mas Deus não somente vê de antemão, mas Deus ele intervém na história. Deus ele guia a vida. Tudo está debaixo do seu controle, todos os caminhos já foram determinados por Deus, tudo já foi escrito por Ele, nada foge à sua providência, absolutamente nada. Tudo que somos e tudo que temos vem de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele fez toda a realidade criada, mas Ele não somente fez, mas Ele sustenta a sua criação também. Estamos vivos aqui, se estamos respirando, é porque Deus nos dá a graça de respirarmos. Deus é o Deus da providência. Ele é aquele que cria, aquele que sustenta e aquele que intervém na nossa história, na nossa vida. Nada foge ao seu controle, absolutamente nada. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, coisas boas e coisas ruins. Deus dirige tudo. Tudo está debaixo da sua mão invisível. Ele que controla todas as coisas. É o que a Bíblia nos ensina. Quarto lugar, para nós podermos entender o texto, quarto contexto, é a teologia bíblica em relação à história da redenção. A história, meus irmãos, da libertação do povo hebreu, da escravidão do Egito, a vitória de Deus sobre os deuses egípcios e a promessa da sua libertação e aquilo que aconteceu com o povo, eles foram libertos do cativeiro do Egito, isso aponta para a história da redenção em Cristo Jesus, é um tipo.
Aquilo que Deus fez no passado, tirando o povo da chibata do Egito, nós somos também o povo redimido e liberto por Cristo Jesus. Fomos libertos e tirados do império das trevas pelo poder do Evangelho, e Deus nos trouxe para o reino do seu amor e da luz do seu amor. Em outras palavras, nós somos redimidos, nós somos um povo peregrino, um povo que foi salvo. Vivemos aqui nesse mundo, somos peregrinos, estamos a caminho, não para Canaã física, mas estamos a caminho para Canaã celestial, para o descanso eterno, para a nossa pátria celestial. Da mesma maneira, aquilo que ocorreu no passado é um tipo daquilo que ocorreu conosco. Fomos libertos e estamos caminhando também para a glória eterna, para a pátria eterna. Então, agora, diante do que vimos até aqui, o que essa narrativa nos ensina? Nós que estamos nesse mundo de passagem, você e eu que estamos aqui, você que está nos assistindo pela internet, nós que vivemos no aqui e no agora, existencial, numa vida do lado de cá, e dizendo para os irmãos aqui, a vida do lado de cá, os irmãos sabem disso, na vida do lado de cá nós temos sofrimentos, na vida do lado de cá nós temos perdas, na vida do lado de cá pessoas falecem, na vida do lado de cá nós somos encurralados também, em momentos que nós não entendemos absolutamente nada, onde estamos diante de situações dificílimas, situações extremas, vivemos as nossas lutas, passamos por dificuldades na vida do lado de cá, nós somos também e passamos por perigos no caminho, todos nós que estamos aqui. Existe diferença. O deserto do povo no passado é a nossa vida aqui. Eles caminhavam por uma pátria física, uma Canaã, uma terra que manava leite e mel. Nós caminhamos para uma pátria celestial, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas vão ter passado já. Mas a vida do lado daqui é assim mesmo. O que essa narrativa, então, nos ensina? O que nós podemos tirar para a nossa caminhada cristã? O que isso tem a ver com a sua casa, com as suas dores, com as suas lutas, com as suas vivências, com as suas perdas, com as suas tristezas, com aquilo que você passa e com aquilo que eu passo também. Em primeiro lugar, primeira lição que o texto nos ensina é que nós devemos lembrar, meus irmãos, que Deus é o causador da causa. Vou repetir. Nós devemos lembrar que Deus sempre é o causador da causa. Verso 2 e verso 4, capítulo 14, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Verso 8 diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Deus libertou o povo estava já caminhando para a terra prometida. Deus, ele chega e diz assim: olha, vocês vão retroceder, e eu vou colocar vocês num local que vocês vão ficar desesperados. Na frente de vocês vai ter o mar vermelho, chamado de mar de juncos. Ao redor de vocês, do lado direito e do lado esquerdo, vão ter duas montanhas, e vocês vão ficar ali encurralados. Vocês vão ser colocados num beco sem saída. Quem está mandando vocês fazerem isso sou eu. Eu vou endurecer o coração de Faraó para perseguir vocês. Ele vai pensar que vocês estão desorientados, que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Mas quem vai mandar vocês para lá sou eu. E quem mandou vocês para ali sou eu. Não foi o diabo, meus irmãos, que os mandou para o caos. Foi Deus que mandou.
Ele que rege a nossa vida com a sua mão invisível. Ele que tem todo o controle. Ele que sabe o que faz. Porque Ele tem um propósito em tudo que acontece conosco. Em todas as coisas. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. E as pessoas, às vezes, elas pensam assim, não, como é que pode? Deus endureceu, o cara Faraó era bonzinho, Faraó queria que eles ficassem bem, Faraó estava tranquilo, Faraó amava o povo hebreu, e de repente Deus, então, mudou o coração dele, e fez com que ele ficasse ruim, fez com que ele ficasse maldoso. Não foi isso que aconteceu. Deus endurece aquilo que já é endurecido. O que Deus fez com o Faraó é tirar sua mão de graça. E Faraó fez aquilo que ele já queria fazer. O que nós temos que entender é que Deus fez para a sua glória. E Deus colocou o povo naquela situação, é para a glória dele. Eu vou me glorificar em Faraó. O que nós temos que compreender na nossa vida de caminhada é que Deus é quem nos rege e nos manda em locais, em situações dificílimas na nossa vida, para que dele seja glorificado, porque ele tem um propósito. Não deixou de amar você, não deixou de me amar também, mesmo nós não entendemos absolutamente nada, Deus continua nos amando, nas situações difíceis que nós passamos. O problema é que, às vezes, o medo ele toma conta de nós e ficamos paralisados, ou reagimos de forma abrupta, de forma extremada, porque nós desconfiamos e esquecemos que Ele é o causador de todas as coisas. Isso tem a ver com o seu trabalho, isso tem a ver com sua casa, isso tem a ver com as situações difíceis que você passa e que eu passo. Em momentos onde nós nos vemos assim, sem saída. Onde nós falamos assim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus me trouxe essa situação? Por que Deus não fez suas intervenções? Por que Deus não mudou essa situação na minha vida? Por que Deus não ouviu a minha oração? Nós temos que lembrar que Deus é o causador de todas as coisas. Estamos debaixo da sua providência. Aquele que nos rege, aquele que nos dirige com a sua mão invisível, mas a sua mão invisível ela é boa para nós. Em segundo lugar, segunda lição que esse texto nos ensina, que essa narrativa nos ensina, é que nós não devemos ter medo quando Deus já foi identificado nas circunstâncias adversas da nossa vida. Vou repetir, nós não devemos ter medo quando Deus já foi identificado nas circunstâncias adversas da nossa vida. Verso 21 e 22 do capítulo 13 diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aquele que salva é o mesmo que cuida de nós. Ou aquele que nos salvou é o mesmo que cuida da nossa vida. Aquele que nos salvou é o mesmo que nos acompanha na caminhada. Aquele que nos salvou é o Deus Emanuel que está conosco sempre. Era Cristo ali na coluna de nuvem durante o dia, na coluna de fogo durante a noite. São símbolos ali, tipo de Cristo, que aponta para Cristo, onde Jesus disse para nós assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês, eu vou dirigir vocês. O justo vai viver pelo quê? Pela fé. Onde a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, a fé é a concretização no coração de coisas ainda não existentes, mas nós sabemos que Deus está conosco. Ele rege a nossa vida, a nossa história. E se Deus já foi identificado nas circunstâncias adversas, em outras palavras, né, igual as crianças cantam, né, que se Jesus está no barquinho, não precisamos temer nada. Ele está conosco, sempre estará conosco.
E se ele já foi identificado nas circunstâncias adversas, se ele está presente na nossa vida, o que acontece conosco é porque ele tem um propósito para conosco. Teve suas perdas? Deus tem um plano bondoso para você, que você não entende, que nós não entendemos, porque Deus é um Deus misterioso, meus irmãos. É verdade ou não é? O que nós temos que saber e trazer para o nosso coração é que Ele nos ama, é que Ele está conosco, é que Ele cuidará de nós, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, cuida daquilo que nós temos, cuida do nosso trabalho, vai à nossa frente, nos mostra o caminho, cuida de nós, nos dirige, nos protege e sempre nos protegerá. Terceiro lugar, terceira lição que esse texto nos ensina, que essa narrativa nos ensina, é que nós temos que lançar fora o medo, porque o medo sempre impossibilita qualquer passo de fé, sempre. Verso 13 e 14, o texto diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo, e antes vocês lembram do texto, disseram a Moisés: será por não haver, verso 11, sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Se fosse hoje, era como se um crente dissesse assim: melhor ser escravo do diabo do que ter sido liberto e passar o que eu passo, na desgraça dessa vida aqui. Mas não é assim que às vezes nós fazemos? Ou pensamos? Nós temos que deixar o medo. A gente tem que aquietar na alma, porque o fundamento são suas promessas. Deus nos deu promessas, e jamais iria nos abandonar e nos deixar. Deus nos ama. O medo é um chicote nas costas. O medo nos paralisa. O medo nos sequestra. Nos faz ficar parados ou nos faz reagirmos de forma abrupta, onde nós murmuramos contra Deus, onde nós reclamamos a nossa vida, onde nós preferimos estar onde não estamos, onde nós falamos assim porque Deus permitiu isso. Às vezes nós perguntamos assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Duas coisas estão embutidas aí, nessa pergunta. Sabe quais são? Deus é bom? Deus é bom. Olha só, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? No fundo, o que está embutido na pergunta é assim: Deus é tão bom como eu pensava. Mas sabe qual é a segunda coisa que está embutida nessa pergunta também? Eu sou bom demais para acontecer isso comigo. Eu não mereço isso, não, eu sou muito bom. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Deus não é tão bom assim e eu sou bom demais. Nós temos que lançar fora o medo, porque o medo sempre impossibilita qualquer passo de fé. Verso 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Deus vai pelejar por vocês.
É Deus que vai fazer acontecer. Meus irmãos, nós somos um povo peregrino, e se você for analisar aquilo que aconteceu com Israel, a história do povo de Deus, você pode perceber que tudo que eles conquistaram foi quem que os deu para eles. Quem que os deu? Foi Deus. Foi Deus. É Deus assim, ó, vou mandar, vem um exército inimigo, pode deixar, vou mandar vespões na frente de vocês. Eu vou rejeitar os cavalos, os carros. Eu vou fazer com que haja um estrondo nas árvores. Eles vão ficar com medo. Não foi o braço de vocês que conquistou as coisas. Vou dar casas para vocês que vocês não construíram. Eu vou à frente de vocês. O que eu quero de vocês, Deus falando conosco, é assim, me obedeçam, só isso. A Netie está ali, né? Chegou para nós na escola dominical hoje de manhã e diz assim, um texto de Josué. O texto diz assim, santificai-vos hoje, que amanhã farei maravilhas no meio de vós. O que Deus quer mesmo da nossa vida é uma vida santa, na presença dEle, buscando primeiro o reino, a justiça dEle. Que as demais coisas vão ser acrescentadas para nós. O medo impossibilita qualquer passo de fé. Em quarto lugar, quarta lição que esse texto nos ensina, é que a nossa fé, ela precisa amadurecer. Verso 14, a parte B, diz assim, o Senhor pelejará por vós, primeira parte, depois o texto diz, e vós vos calareis. Vocês vão se calar, porque vocês vão ver o que eu vou fazer. Nós precisamos olhar para o passado, para as maravilhas que Deus fez para conosco. Uma pergunta retórica, Ronaldo, Deus já fez coisas por você? Claro que sim. Já fez coisas por você, José? Elton, já fez, Elton? Já fez, George, por você? Quem fez? Fez por você, Leandro? Eu sei que fez. Lembra de Mila? Fez por você, Alain? Zaulim? Fez, Zaulim? Foi quebrado, atropelado. Está aí, ó. E casou ainda. Então nós devemos fazer o quê? Olhar para o passado e dizer assim, nossa, se Deus já fez, Deus vai fazer. Eles se esqueceram das maravilhas do Egito. Eles se esqueceram do poder de Deus. Deus havia os livrado com mão poderosa, destruiu todos os deuses egípcios, acabou com Faraó. Enquanto tinha destruição lá na cidade egípcia, em Gósen só havia gozo, só havia alegria, só havia paz, não havia problema, não havia destruição, não havia morte, não havia nada. Viram a potentosa mão de Deus sobre o povo egípcio, sobre o Faraó. Aí, de repente, quando vem um problema, o que o povo faz? Reclama. Há uma esquizofrenia. Não saiu, né? Agora. Se tornaram esquizofrênicos na fé. Uma hora clamaram, outra hora murmuravam. É a bipolaridade da fé. Porque não lembraram do que havia acontecido. Por quê? Porque o medo, meus irmãos, faz isso acontecer conosco. A gente se esquece racionalmente daquilo que Deus fez por nós. Só que a nossa fé precisa o quê? Amadurecer. Se você for para o Novo Testamento, quando houve a tempestade no lago de Genezaré, no mar da Galileia, no lago de Tiberíades, Jesus chega para os discípulos no meio da tempestade e depois de ter acalmado a tempestade, fala assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que vocês estão duvidando? A nossa fé precisa amadurecer e lembrar daquilo que Deus já fez por nós. E Ele cuida de nós.
Em quinto lugar, quinta lição que esse texto nos ensina é que as dificuldades da vida, elas são oportunidades de Deus para que contemplemos o seu amor e o seu poder. Verso 31 diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. O que acontece conosco, as dificuldades que acontecem na nossa vida, são grandes oportunidades que Deus nos dá para que Deus manifeste o seu amor e o seu poder por nós. E nós vamos contemplar o seu amor e o seu poder, não da maneira nossa, na nossa perspectiva, muitas vezes, mas na perspectiva de Deus. Você não vê hoje Deus abrindo mares. Porque Deus tem seus planos e propósitos históricos. Mas você vê Deus abrindo portas. Você vê Deus mudando circunstâncias. Você vê Deus nos guiando num caminho correto. Você vê Deus nos fazendo retroceder para momentos difíceis que vão glorificar o nome dEle. Nos embates da nossa vida, o que nós temos que fazer é esperarmos mesmo que nós vamos contemplar o seu amor e o seu poder, ao invés de sermos tomados pelas nossas emoções. Aí o que acontece? Nós brigamos com Deus. O que acontece? Nós brigamos com os outros. Isso que o povo fez com Moisés. O que acontece? Nós temos dificuldades pessoais. O que acontece? Nós nos tornamos e continuamos sempre imaturos na fé. O que acontece? Nós vamos escandalizando o Evangelho. O que acontece? Nós vamos ferindo a vontade de Deus, ou melhor, o coração de Deus, com a nossa esquizofrenia, agora saiu, de fé. Porque a gente é imaturo. Só que devemos lembrar e saber que são oportunidades de Deus, essas crises, para que nós contemplemos o seu amor e o seu poder. E por fim, em sexto lugar, sexta lição que essa narrativa nos ensina, é que nós devemos nos lembrar e recordar que somos um povo santo, salvo, peregrino em rumo a uma pátria celestial. Verso 15, o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? No capítulo 14, diz aos filhos de Israel que marchem. Nós estamos a caminho da nossa pátria celestial. Nós cantamos aqui que Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Nós devemos confiar na providência de Deus nessa nossa caminhada aqui. Ele estará conosco sempre. O texto fala para nós continuarmos indo, porque Ele vai à nossa frente. Coisas boas vão nos acontecer nessa terra aqui, coisas ruins vão nos acontecer também, mas nós sabemos assim que todas as coisas contribuirão para o nosso bem, sempre. O que nós devemos fazer é nos santificarmos a cada dia, continuar confiando em Cristo, porque Ele nos salvou, nos livrou do império das trevas, mudou o nosso coração de pedra, tirou esse coração de pedra e colocou um coração de carne. O Espírito Santo ali habita em nós. Fomos selados com o Espírito Santo de Deus, aguardamos a redenção final. Somos peregrinos, temos nossa casa aqui, nosso endereço aqui, mas não é o endereço final. Aguardamos a volta dele. Devemos lembrar, nos recordar que somos um povo salvo e peregrino em rumo à nossa pátria celestial. E graças a Deus por isso. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, continuar vivendo, meus irmãos. Continuar marchando. Continuar confiando. Continuar crendo nas promessas de Deus. A nossa vida não é aqui. Não é aqui. Estamos em rumo a uma nova vida. E vamos aguardar a volta de Cristo. E graças a Deus por isso. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar. E antes de nós orarmos, para você que está aqui nessa noite, você que é amigo do Evangelho, você que tem vindo, mas ainda não tomou uma postura de arrependimento diante de Cristo.
precisa se arrepender dos seus pecados. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia que confronta e vence a má notícia. A má notícia é: você é pecador, está perdido, afastado de Deus, conceitualmente você é dono de você mesmo,